Fala, meus amigos, beleza? Lula realmente está descompensado. Está desesperado porque ele sabe que ele irá perder as eleições e realmente começa uma fase mais belicosa contra seu principal adversário. Bom, uma frase proferida por ele me chamou a atenção e creio que do Brasil inteiro, ao se referir a Flávio e Eduardo Bolsonaro. Lula declarou, abre aspas, são traidores. Por menos do que isso, Joaquim Silvério dos Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado. O que merecem os traidores da pátria? Fecha aspas. Bom, além de incitar a morte de seus adversários, a frase é mentirosa. O único participante da Inconfidência Mineira que acabou sendo condenado à morte por enforcamento foi Joaquim José da Silva Xavier, o famoso Tiradentes, em 1792. O delator do movimento, o Joaquim Silvério dos Reis, esse que Lula se referiu, morreu de causas naturais em 1819. Obviamente que essa declaração de Lula ultrapassa os limites do debate político civilizado. Quando um presidente da República utiliza a imagem de um enforcamento para se referir a adversários políticos, mesmo que em tom retórico, a mensagem transmitida é extremamente grave. Se um líder da oposição utilizasse palavras semelhantes contra Lula, certamente a Polícia Federal, a PGR, o STF já teriam tomado as devidas providências. E o que mais me incomoda é justamente isso. A certeza de que Lula tem liberdade que dificilmente seria concedida a outros atores políticos. Ele chama adversários de traidores da pátria, faz insinuações pesadas e frequentemente utiliza uma retórica agressiva sem enfrentar consequências proporcionais. Enquanto isso, qualquer declaração controversa de seus opositores costuma gerar investigações, manchetes e ampla condenação pública pela mídia militante. Ouse você chamar Lula de ladrão e veja a mágica acontecer. Lula relacionou os filhos de Bolsonaro às tensões entre Brasil e Estados Unidos e voltou a acusá-los, sem provas, de agir contra os interesses nacionais. Se estivéssemos em uma democracia, as divergências políticas seriam combatidas com argumentos, não com ameaças veladas, que possam ser interpretadas como incentivo à hostilidade contra adversários. Lula deveria ser o primeiro a dar o exemplo de moderação institucional. O cargo que ocupa exige responsabilidade adicional com as palavras. Quando Lula pergunta o que merecem os traidores da pátria, ele não está falando como militante qualquer, ele está falando como chefe de Estado. A certeza que fica é a de que existe um tratamento desigual no debate público brasileiro. Muitos brasileiros enxergam um cenário em que Lula pode atacar verbalmente seus adversários, fazer acusações duras e utilizar expressões inflamadas sem sofrer o mesmo escrutínio aplicado ao Flávio Bolsonaro, por exemplo. Numa democracia, nenhuma democracia se fortalece quando governantes tratam opositores como inimigos da pátria. O caminho deveria ser o confronto de ideias, o respeito às instituições e a defesa incondicional da liberdade política. Tudo o que Lula nunca fez. É isso, meus amigos. Deixa aí nos comentários o que é que você achou desse absurdo de Lula simplesmente incitar a morte de um adversário político, no caso, o Flávio Bolsonaro, e também chamar o Eduardo e o Flávio de traidores da pátria sem apresentar nenhuma prova. E se ainda não se inscreveram nos meus canais, o Didi News e o Didi RP2, por favor, se inscrevam lá.